Boa noite. Bom, então hoje, dia 24 de dezembro, a gente tem que falar desse dia, que é um dia lembrado no mundo todo. Hoje comemora-se o Natal, e é sobre isso que nós vamos falar, tá? Da maneira que eu julgo ser bíblica e correta de falar. A cidade de Nazaré, lá em Israel, é uma das cidades mais importantes para o cristianismo no mundo. Isso é inegável. Nosso Senhor Jesus Cristo passou a sua infância e talvez também passou a maior parte da sua vida nessa cidade. Por esse motivo, cristãos do mundo todo, no dia de hoje, peregrinam, vão lá visitar a cidade de Nazaré, fazer as comemorações de Natal. Mas um prefeito islâmico, por incrível que pareça, Nazaré tem um prefeito islâmico, e ele proibiu as festividades de Natal. Eu falei sobre isso no YouTube. Muitas pessoas aparecem, evangélicos, principalmente, aparecem aí comemorando isso. Que bom, que bom, que bom. Que esse negócio de Natal, a gente não deve comemorar Natal, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro e tal. Mas eu fico entristecido. Eu sei que a comemoração que fazem do Natal por aí não é aquela que o cristão deveria fazer. Sei que não é o dia que Cristo nasceu. Mas o que me entristece é ver que os símbolos do cristianismo estão sendo pisados, estão sendo debochados, não fazem mais caso por isso. Vai interromper uma peregrinação na mesquita para você ver o que acontece. Vai fazer isso. Vai impedir que, como uma vez por ano acontece, os islâmicos vão lá na mesquita de Omar fazer a sua peregrinação. E sempre dá um excesso de pessoas e quase todos os anos são pisoteados, muitos morrem de tanta gente. Vai impedir isso, mas o cristianismo pode. E a televisão não falou isso para vocês, Quem aqui sabia disso? Ninguém sabia. Tá vendo? Vai um cristão falar qualquer coisa do islâmico que eles vão gritar aos quatro ventos. Então eu acho que o cristão, antes dele rir disso, ele tem que pensar que a fé cristã em geral, ela está caindo em descrédito, estão zombando e não estão dando mais o valor exigido para a nossa fé. Agora, nós, como cristãos, nós devemos comemorar o Natal? Eu acho que não. Nós sabemos muito bem que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Nós sabemos muito bem que o Natal hoje é uma festa de consumismo, de comida, de bebida, de barulho. Olha aí, isso é o Natal de hoje. Hoje comemora-se o consumismo, presentes. Hoje muitas pessoas morrem por abusar do álcool. Hoje muitas pessoas morrem por abusar das drogas, e aquele que dizem que estão comemorando é o que é menos lembrado. O aniversariante é o que fica fora da festa. Mas e aí, nós como cristãos? Nós temos parentes, os nossos parentes vão fazer isso. E aí, devemos ficar de fora ou não? Se me convidar para comer uma leitoa, eu vou. Mas o que a Bíblia diz disso? O que Deus fala? Jesus, ele disse, eu vou traduzir para a nossa língua, pega uma lâmpada e põe embaixo da mesa. Ninguém faz isso, porque não vai iluminar. A lâmpada tem que estar em cima para que seja vista a sua luz. Então o crente que fica escondido no Natal, vou ficar escondidinho, ele está fazendo um desserviço ao Evangelho. É agora que ele deve brilhar.
Nunca se esqueçam que no dia do nascimento de Cristo, foi uma estrela no céu que guiou os magos até Ele. Foi uma luz que lá em cima brilhava. Então, se nós tivermos que ir na casa dos nossos parentes, ontem foi o último dia de trabalho saindo de férias, eu vou voltar. E todo mundo me deu Feliz Natal. Eu falei, Feliz Natal. Vamos comemorar o nascimento de Cristo, apesar de não ser hoje. Então nós devemos aproveitar esse momento para falar de Cristo. Para falar de quem deveria ser falado. Para falar de quem eles estão esquecendo. E essa vai ser a nossa mensagem de hoje. Jesus, o verdadeiro sentido do que deveria ser o Natal. Que bom, né? Se a gente comemorasse na data certa, que bom se a gente comemorasse do jeito certo. Então, comemoram o nascimento de Cristo. Deus se fez homem, veio habitar entre nós, se despiu, se esvaziou de toda a sua glória e poder e veio ser um igual a nós. Imaginem o que é para Deus isso. Deus, o Todo-Poderoso, Rei dos céus, da terra, de poder, majestade infinitos, se fazer igual a um homem, comum, igual eu, igual vocês. Ainda por cima nasceu num lugar alugado, não tinha uma casa própria, o Rei dos reis. Nasceu de forma humilde, foi humilde. Deus não colocou o seu filho em palácios, Deus não colocou o seu filho em mansões. Deus colocou o seu filho numa manjedoura, para ensinar para nós que nós devemos ser humildes. Se o Rei, o Todo-Poderoso, foi humilde, quem sou eu? Quem sou eu para achar que tem alguma coisa? E esse filho maravilhoso, como o Velho Testamento, as Escrituras apontavam, ele nasceu. E ele nasceu para quê? Comemora o nascimento, faz o presépio com o bebezinho. O bebezinho cresceu e o bebezinho nasceu com um propósito. E o propósito era nos dar a vida eterna. João capítulo 3, versículos 16 a 18, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então Jesus ele veio, aquela criança nasceu, ela nasceu com um propósito, nos salvar da condenação eterna, do inferno, do pecado, da maldade que há nesse mundo. E ele cresceu e ele cumpriu a sua obra. E essa foi a maior prova de amor. A maior prova de amor. Deus o Pai, que não necessita de nós para nada, que não precisa de nenhum ser humano. Por amor, Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, a sua joia mais preciosa. E Ele veio e cumpriu a missão. E Ele veio fazer que missão? Que é o versículo 17. Ele veio não para condenar o mundo, não para julgar, mas Ele veio para salvar. E a nossa salvação, ela só tinha uma solução. Precisava ser na cruz. Porque as profecias apontavam para isso. A lei de Deus diz: o pecador tem que morrer. Desde Adão, não coma desse fruto. De todas as árvores comerá livremente. Mas no dia em que comer dessa, certamente morrerás. E o homem desobedeceu. E entrou o pecado no mundo.
E o castigo pelo pecado, a sentença exigida é morte. Mas se nós morrermos em nossos pecados, nós simplesmente estaremos cumprindo a lei. A nossa própria morte não pode nos salvar, porque é isso que nós merecemos. Então Deus envia alguém que é perfeito, que é puro, que é santo, e Ele morre sem merecimento, sem merecer. Ele morre em nosso lugar, garantindo-nos assim a vida eterna. Vamos ler Gálatas 3, vamos ler muitas passagens hoje, tá? Se preparem, porque falar de Cristo é maravilhoso e é o dever de todo cristão. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A maldição da lei é morte e condenação eterna. E Ele nos resgatou, como diz aqui, pelo seu próprio sangue, entregando o seu corpo puro e santo no madeiro, para que nós, pecadores, falhos, pudéssemos viver uma vida eterna. Foi dessa forma que Cristo nos salvou. Ele aceitou toda a humilhação da cruz. Eu não vou nem dizer da dor que Ele sofreu. Isso não é nada comparado ao vexame de ser pendurado numa cruz. Os romanos admitiram que essa era a sentença mais dura que existia. Morte por cruz. Mas a humilhação era muito maior. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, além de ter tido um julgamento injusto, além de ser condenado sem nenhuma culpa, ainda foi humilhado naquela cruz. E dessa forma, Ele comprou o resgate. Dessa forma, Ele pagou o preço. Ele era o único que podia pagar. Aquela cruz era para nós. Que bom seria se no Natal, no lugar de falar do Papai Noel, a gente lembrasse todo mundo que aquela cruz era para nós. Que bom seria se todos entendessem que aquela cruz deveria estar eu, deveria estar vocês lá. Nós merecíamos. Mas Cristo voluntariamente se ofereceu para esse trabalho, mais do que complicado, mais do que difícil. Morrer sem dever, pagar sem merecer. Quem é que gosta de ser injustiçado? Não é? Quem gosta? Mas Cristo, por amor, Ele fez isso por nós e garantiu que nós tivéssemos a vida eterna. E essa salvação que Ele nos deu é de graça. Agora, hoje, essa semana, as pessoas estão caridosas. É Natal. Vamos ajudar o próximo, vamos levar uma cesta básica, vamos dar um presente, vamos dar uma ajuda financeira, vamos fazer boas obras. Isso é bom, isso é louvável, isso deve ser praticado. Sim, mas a intenção com que é feita é da forma errada. Eles esperam comprar o favor de Deus. Esperam que assim, com boas obras, com caridade, com boas ações, Deus vai se compadecer, Deus vai amolecer o coração e falar: tá bom, meu filho, pode entrar. Mas não é assim que funciona. A salvação de Cristo nos é oferecida inteiramente pela graça. De graça. Toda essa obra maravilhosa de que nós falamos, tudo isso que nós vimos até agora, de tão maravilhoso, essa demonstração de amor, ela foi feita por nós e foi nos entregue
completamente de graça. É tudo de graça. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vamos analisar com calma esse versículo, esses dois versículos. Porque pela graça sois salvos. Graça. O que é graça? Graça é algo que é te dado de graça. Se você precisa pagar, então não é de graça. Então tem um preço. Por meio do quê? Por meio da fé. Recebemos a graça de Cristo, o presente maravilhoso dele, para nós, de graça, por meio da fé. A fé em Cristo nos traz esse presente. Presente que não desce pela chaminé. Presente que você não encontra embaixo da árvore de Natal. Esse presente homem nenhum pode te dar. Nem o ser mitológico. Esse presente, somente o Todo-Poderoso poderia nos dar. É um dom de Deus. E não vem das obras. Não vem da caridade, das boas ações, de ser legal. Não adianta dizer não mato, não roubo, não bebo, não fumo. Não. Vem de graça. Não vem das nossas obras para que ninguém se glorie. E para quem não esteve aqui hoje de manhã, no culto, na escola dominical, perdeu muito. Nosso irmão Natanael trouxe uma mensagem que foi no mínimo excelente. No mínimo. E nessa mensagem ficou claro e evidente em todas as palavras dele aqui o seguinte: que pela fé o homem consegue conquistar o plano de Deus para a vida dele. É pela fé. As obras estão completamente de fora. E nós falamos de Noé. Noé foi salvo do dilúvio. Foi salvo porque ele construiu a arca, ele serrou madeira, ele pregou pregos, ele passou betume, ele se esforçou, ele suou e construiu a arca. Por isso que ele foi salvo. Amém? Não. Ele construiu a arca, ele foi salvo porque ele obedeceu à voz de Deus que disse: construa a arca. Ele não construiria a arca se Deus não tivesse falado para ele, ele não sabia. O mundo não sabia que haveria um dilúvio. Da mesma forma foi Abraão, o pai da fé, quem a Bíblia chama de o pai da fé. Foi imputado justiça nele por ter oferecido seu filho em sacrifício? Não, mas por crer que o filho da promessa retornaria, nem que fosse das cinzas. Ló foi salvo da destruição na cidade de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque ele saiu correndo? Porque ele andou? Porque ele caminhou para longe? Não, porque Deus enviou o anjo. Então a salvação que nos é dada, ela não depende em nada de nós, é 0% de nós. A salvação é quando você ouve a voz de Deus e pela fé você acolhe aquela palavra. Você está salvo. É só isso. Hoje eles querem colocar tantas regras. Precisa batizar, precisa ser frequente na igreja, precisa dar o dízimo, precisa isso, precisa aquilo. Você só precisa crer. É só isso. Quando o carcereiro perguntou para Paulo: o que eu devo fazer para que seja salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É assim que funciona. Deus não precisa do homem. É o homem que precisa de Deus. E qual é o seu esforço? Efésios 2, 8, 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então a nossa fé na palavra de Deus, ela traz para nós as promessas do Senhor. Completamente de graça. Maravilha, né? E para aqueles que
eu acredito que aqui ninguém vai duvidar disso que eu falei, né? Mas milhares de pessoas têm nos assistido pelo YouTube e vão duvidar. Vão dizer que não, que a fé sem obras é morta. Então, se eu não tiver obra, eu não vou ser salvo. Se eu não fizer também, eu não vou ser salvo. Bom, vamos ler então, voltar lá no livro de Gálatas. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Não. É um caso de pensar apenas, tá? Não precisa ser teólogo, não precisa ser muito inteligente. Se a salvação é por obras, Deus lá no Sinai entregou a lei para o povo de Israel. A lei já estava lá 2, 3, 4 mil anos antes de Cristo. Se fosse pela lei, Cristo não precisava ter vindo. Era só nos tempos dele João Batista ter dito: olha, cumpram a lei e os profetas, o Velho Testamento. Cumpram essa palavra, vocês serão salvos. Mas isso não era suficiente. A lei de Deus é boa, ela é pura, ela é perfeita. Mas ela simplesmente tem o objetivo de apontar o nosso erro e não nos salvar. Nos salvar só o sangue de Cristo. Versículo 21, vamos ler também. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde, ou em vão. Bom, se a justiça vem de obedecer à lei, então Cristo morreu em vão. Para quê? Não precisávamos dele. Não precisa dele. Não há necessidade de Cristo. Se a lei salva, não é? Então o satanista que não mata, não rouba, não bebe, não fuma, ele também pode, ser salvo. Então aquele que acreditou nos deuses da Índia lá, os deuses dos hindus, se ele for uma pessoa legal, ele pode ser salvo. Então qualquer um pode ser salvo? Não. Só vai ser salvo aquele que aceitar a salvação que Deus enviou para o homem. É assim que funciona. Você precisa de uma carona? Eu preciso chegar até Ipaussu. Tá bom, eu vou te enviar um carro amarelo. Aí o carro amarelo passa e você não entra. Eu quero entrar no carro branco. Você não vai chegar. Assim Deus também. Deus viu a condição do homem, pecador, falho, sujeito à morte. E falou: eu vou enviar o único veículo que pode levar vocês pela porta estreita, pelo caminho, pela verdade, pela vida. A única escadinha que vai levar vocês para o céu é Cristo. E acabou. Não tem outro caminho. Muito bom. Então nós vimos o quê? Nosso Salvador nasceu. É isso que vamos comemorar hoje. Quer dizer, entre aspas, Ele se ofereceu voluntariamente por nós. Na cruz Ele pagou o preço que nós merecíamos. E Ele ofereceu para nós, completamente de graça, esse maravilhoso presente, que é o melhor que você pode receber na sua vida. Agora, uma vez que você crê, uma vez que você recebe essa bênção maravilhosa na sua vida, você pode perder ela. O sacrifício que Cristo fez na cruz por você, aquela obra maravilhosa, ela pode ser desfeita? Bom, se a salvação é pela graça, se todo mundo concorda com Efésios 2, 8 e 9, que a salvação é pela graça,
então ela não pode ser perdida. Porque se eu posso perder a salvação, então quer dizer que eu posso conquistá-la. Se eu posso conquistá-la, ela já não é de graça, ela tem um preço. Se eu posso recuperar minha salvação novamente, depois de ter perdido, quer dizer que qual foi o caminho? Foi alguma obra que eu fiz. Que foi? Joelho no chão, arrependimento, é isso? Recuperei? Se a salvação pode ser perdida, ela pode ser conquistada. Se ela pode ser conquistada, já não é mais pela graça, é pelas obras. Mas infelizmente, a maior parte do cristianismo está comemorando o Natal de forma errada. E a maior parte do cristianismo também acredita que sem o meu esforço, sem a minha forcinha, sem a minha bondade, sem aquilo que o Alisson Dias pode fazer, eu não posso conquistar a salvação. Precisa de mim. Deus enviou o carro amarelo que vai me levar para o céu, mas eu tenho que encher o tanque dele. Procede? Com certeza não. Não estava no roteiro, mas vale a pena lembrar um versículo que nós lemos em Daniel. Vamos lá em Daniel. Orando a Deus, pedindo para voltar, para que o povo voltasse para Jerusalém, para que o povo reconstruísse o templo. Olha só o que Daniel diz na sua oração. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Será que Daniel leu Efésios 2, 8 e 9? Com certeza não, né? Paulo veio nascer 600 anos depois, por aí, mais ou menos, 500 e pouco, né? Mas quem conhece o Deus da salvação, conhece a obra que salva. Então ele fala, não lançamos as nossas súplicas fiados em nossa justiça. Senhor, não é pela minha justiça, não é pelo que eu faço, mas é por suas muitas misericórdias. E para quem vai torcer o nariz por eu ter falado, por eu continuar falando, que salvação não se perde, uma vez salvo, salvo para sempre, esse tal deve rever os seus conceitos, deve pensar melhor naquilo que ele acredita. Porque a nossa salvação, ela está nas mãos de uma pessoa. Alguém tem as chaves. Jesus, o nosso Salvador. Ele disse, eu sou a porta. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A nossa salvação está nas mãos dele. Então ele, de graça, nos entrega. E sem a misericórdia dele, sem o poder dele em nossas vidas, realmente, né, se não fosse Cristo manter, nós perderíamos. Né? Se fosse um negócio, eu te dou e depois você se vira. Mas Cristo, né, como diz aqui, é o bom pastor. E ele, cada ovelha, ele cuida, ele mantém e ele vai guiar pelo caminho. Cada uma de suas ovelhas, até o final da estrada. E ele não vai perder nenhuma. Porque se Cristo perdesse uma só ovelha do seu rebanho, ele seria um incompetente. É isso. É isso. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Mas que bom pastor é você que perde as ovelhas? Você não é um bom pastor. Você é um médio, ou talvez um ruim. O bom pastor não perde as suas ovelhas. E para encerrar, vamos lá em João capítulo 10. Evangelho de João 10. E vamos encerrar com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Vamos ler dos 11 a 13.
eu sou o bom pastor, dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. O que a gente pode fazer uma referência desse lobo aqui? O mercenário é aquele que está cuidando das ovelhas de Cristo por dinheiro. E quando ele vê que o lobo vem, ele corre. E as ovelhas ficam perdidas e o lobo as arrebata e dispersa. Tá? O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Isso disse Cristo. Então, se Cristo, no momento em que vier o lobo na nossa vida, que vai ser a tentação, que vai ser o pecado, que vai ser a nossa fraqueza, a nossa falha, se nesse momento Cristo nos abandonar e deixar que nós caiamos nas garras do lobo, nas presas desse lobo, desse devorador, então Cristo é o mercenário. É isso que ele está dizendo aqui. Ficou claro para vocês? Ou será que eu forcei o texto? O mercenário foge. O bom pastor, ele cuida. A ovelha cai, machuca a patinha, ele vai lá, cura. O lobo vem, ele espanta. A ovelha se perde, ele volta, deixa as 99 e volta a pegar aquela, traz no ombro, volta para cá. Esse é o bom pastor. Então, se qualquer um de nós pudéssemos perder a salvação, Cristo seria um incompetente, um pastor incompetente, e não o bom pastor. O mesmo que diz isso, o mesmo que apoia a perca de salvação, ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Adora cantar esse salmo. Mas e aí? Ele é teu pastor, mas ele deixa faltar? No momento da tentação, ele deixa você cair, ser levado e nunca mais voltar? Então ele não é um bom pastor. Muito bem. 14 a 16. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por que não se perde a salvação? Porque, olha, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Vocês conhecem as ovelhas de Cristo? Você pode olhar, como eu estou olhando aqui, e vendo um monte de gente. Mas eu não posso conhecer quem é a ovelha de Cristo. Eu posso suspeitar. Eu posso achar que é. Só Cristo sabe, tá? De verdade. Só Ele é que sonda os corações. E das minhas ovelhas sou conhecido. E as ovelhas de Cristo ouvem a sua voz. Então aquele que esteve aqui dentro, que viveu, que ouviu a palavra do Evangelho, manifestou sua fé, batizou, ficou 10, 15 anos na igreja, abandonou, voltou para o mundo, desapareceu, nunca mais voltou, perdeu a salvação? Não, não perdeu. Ele nunca teve. Ele não conhece a Cristo. Porque ele fala: eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Então aquele que conhece o pastor, ele obedece o pastor, ele segue o pastor, ele ouve a voz do pastor, e ele conhece a voz do pastor. Se outro disser, falar assim: eu sou o seu pastor, opa, essa voz é estranha, essa não é a voz do meu pastor. Não. Então as ovelhas de Cristo, elas não se perdem, porque elas conhecem a voz do pastor, elas conhecem a vontade, e elas sabem por que caminho ele irá as levar. Para encerrar mesmo de vez, 27 a 29, vai lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as,
e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Muito bem, para encerrar, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O Cristo que é comemorado hoje, no mundo todo, não é esse Cristo, infelizmente, que nós apresentamos. O bom pastor, aquele que viu a miséria que acontecia aqui embaixo, aquele que viu a ruína que os homens viviam, se compadeceu, esvaziou-se de toda a sua glória, seu poder, da sua majestade, desceu, morreu, se humilhou por nós. No terceiro dia ele ressuscitou, comprovando que era ele mesmo o tão esperado. Toda essa obra maravilhosa e perfeita, de graça ele nos deu, nos ofereceu, gratuitamente. Nós, pela fé, alcançamos a promessa de Deus, a vida eterna, num corpo perfeito, para todo sempre, num reino perfeito, onde habita a justiça. E o próprio doador dessa dádiva, o próprio que ofereceu essa dádiva, ele vai cuidar de nós até o final, para aqueles que receberam a promessa com fé. Essa deveria ser a mensagem do Natal. E qualquer um de nós que estamos aqui, se for agora comemorar o Natal na casa de um parente, leve essa mensagem. Amanhã, depois de amanhã, leve essa mensagem. Cristo morreu. E para quem não recebeu ainda, para quem conheceu esse plano de Deus hoje, manifeste a sua fé. Se você não quer manifestar publicamente, tudo bem, mas dentro do seu coração, receba, porque tão grande amor não pode ser desprezado. Quão triste é quando um jovem se declara para uma mulher com todo o seu amor, toda a sua vergonha e timidez da adolescência, e o amor é rejeitado. Já aconteceu comigo. Dói. Ainda bem que a minha esposa aceitou. Ainda bem, né? Dói. É ruim. Mas esse amor que eu tinha a oferecer, que foi recusado, não é nada. É um amor cheio de defeito. É um amor que vai trazer briga depois, complicação, vai trazer desgosto, vai trazer aflição. Agora, o amor que Cristo oferece para você é insondável. Nem todas as palavras do mundo, nem o dicionário do Aurélio inteiro pode descrever o amor que Deus deu para você. Recusar esse amor é ferir mortalmente o coração de Deus. Por isso que eu falo, e por isso que eu faço esse apelo. Se você ainda não fez, manifeste a sua fé a Jesus. Diga, eu aceito a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Você vai gozar dessas promessas, não só para essa vida, mas para toda a eternidade. Obrigado.